Olá, meus amigos das Sábias Reflexões. O podcast dessa semana atrasou mais do que o normal, não é mesmo? Mas não foi à toa. A gente que está aqui gravando o podcast acaba que confronta algumas coisas que antes passavam desapercebidas no nosso dia a dia. E especialmente no dia de hoje, no dia 8 de março, Dia da Mulher, foi uma dessas questões. Eu senti que eu precisava, e eu vou colocar aqui muito entre aspas, porque a gente tem total autonomia para falar sobre qualquer coisa, mas eu senti que eu precisava falar sobre esse dia tão marcante, tão importante. Ainda mais que o podcast ele é feito, idealizado e construído por mulheres. E aí eu senti o peso e a responsabilidade de trazer algo tão condizente quanto esse dia representa, e eu simplesmente congelei. Eu congelei. E aí eu refleti por quê, e demorou, né? Deu pra ver que demorou. Por que que eu travei desse jeito? E nesse podcast de hoje eu vou falar sobre isso. Não exatamente sobre a importância desse dia, mas sobre uma reflexão profunda, uma reflexão muito particular e pessoal que eu cheguei e eu vou compartilhar com vocês. Primeiro eu entendi o que eu citei antes, né? Que o peso da expectativa sobre a representação desse dia em si. Isso foi um dos fatos que me congelou. Esse dia ele carrega uma carga histórica e social, né, que a gente nem precisa citar muito aqui, ele já faz parte do senso comum. Todo mundo já entende a carga histórica e social que esse dia representa. E eu percebi que estava sendo difícil para mim, porque hoje, com todas as minhas vivências e tudo que eu passei até aqui, eu me conecto muito mais com o feminino do que com o ser mulher. E eu até cheguei a mandar uma mensagem para a Rita, falei isso para ela. E aí eu comecei a elaborar um pouco mais sobre isso. E, na minha percepção, o feminino e o ser mulher são coisas diferentes entre si. O ser mulher, ele é um conceito biológico social, que tem características físicas bem marcantes, né? E os papéis sociais atribuídos ao fato de ser mulher. O feminino é um princípio mais amplo, que transcende a carga biológica, e ele pode ser experimentado por qualquer indivíduo que se permita viver isso. Mas o feminismo também expressa características que partem de um senso comum e cultural, né? Claro que eu estou falando aqui com toda a minha carga de vivência histórica, construção, enfim, tudo isso também, né? Mas aí eu fiz uma pesquisa, né, sobre o feminino. E, em resumo, o que eu posso dizer é que ele é algo muito além do corpo feminino. Por exemplo, o feminino, ele traz representações, por exemplo, na mitologia e algumas religiões antigas, né, em arquétipos, por exemplo, como Ísis no Egito Antigo. São figuras que simbolizavam principalmente criação, intuição, mistério, transformação. E a gente pode ir além, né? Tem da construção de antes, que antes eram sociedades matriarcais, que simbolizavam um princípio organizador da sociedade como um todo, que era muito baseado em uma cooperação e a conexão com a natureza. Mas, com o crescimento aí do patriarcado, o feminino ele foi associado a uma passividade, a uma submissão e a uma fragilidade do indivíduo. E aí o feminismo, então, veio para atribuir esses direitos sociais dentro desse novo contexto social que a gente vive e desconstruir essa visão de inferiorização do feminino, né? Que, na grande maioria das vezes, está associado à mulher. E aqui eu digo a maioria das vezes porque
qualquer um que expresse o seu feminino, muitas das vezes é tido como fraco. Eu vivi esse cenário, né? E eu lutei, eu combati, eu discuti, e isso me desconectou muito do meu feminino. Eu cheguei a adoecer. Eu cheguei até a contar essa história aqui no podcast para vocês. O nome do podcast, se eu não me engano, O Nosso Corpo Grita Quando Não Estamos Bem. Se você não ouviu, acho que vale a pena você ouvir. E nessa minha luta, nessa minha, esse combate, né, eu, eu acessei um lado muito racional e frio para chegar nesse lugar de combate, de luta, de discussão, né? E esse lugar racional me desconectou do feminino. Existe a teoria de Jung, né? E ele diz que a gente carrega dentro de nós, independente do gênero, tá? Aspectos femininos e masculinos. Ele diz que o feminino, o yin, ele tem um aspecto receptivo, acolhedor, mas aqui não é uma construção passiva, tá? Não tá dentro dessa construção passiva. E o Yang, ele é muito mais ativo. Então, seriam esses aspectos femininos e masculinos, o Yin e o Yang. E aí a gente pode descrever, né, o Yin, que seria o feminino, que são a parte cíclica, fluida, um mundo mais interno. Ele olha para o mundo interno, ele olha para dentro. E a gente faz sentido, né, quando a gente pensa no nosso ciclo menstrual, que estudando um pouco mais, a gente pode falar sobre as fases da lua, né, que também tem todo um potencial cíclico e que está associado ao poder feminino. E o Yang é uma coisa muito mais linear, objetiva, é o mundo externo, ele representa o mundo externo. E hoje o meu olhar, ele está voltado para o interno, para um lugar profundo. E esse exercício que eu fiz aqui está muito alinhado com o meu feminino, coisa que antes eu não me permitia. Antigamente, eu ia ignorar esse meu desconforto e me obrigar a gravar alguma coisa, qualquer coisa, porque eu precisava gravar, eu precisava cumprir com isso, bem objetivo, totalmente racional. Eu não tô dizendo aqui que tem um certo ou um errado, tá? Eu tô compartilhando aonde eu me encontro hoje e o que faz sentido para mim hoje. Não necessariamente vai ser assim para sempre, pode ser que seja, pode ser que mude. Sou cíclica. E a beleza tá nisso. E, e tá totalmente de encontro com o meu feminino. Eu não nego a mulher que eu sou e nem deixo de celebrar esse dia. Mas meu encontro é mais profundo, sabe? Mais, mais profundo. Eu posso comparar, fazer uma analogia com águas, né? Antes eu me via como um rio turbulento. Vamos pensar numa uma cachoeira, né? Que tem ali as quedas d'água e força da água arrastando as pedras, uma coisa mais turbulenta, mais intensa. E hoje é como se eu me sentisse as águas do mar, lá no oceano profundo, profundo, denso, profundo, para dentro, sabe? E hoje eu não luto mais. E sim, eu acolho o silêncio para permitir escutar. Sabe quando você mergulha assim na água e
vem aquele silêncio, mas com aquele barulhinho de água dentro da água, quase uma coisa. Ai, não sei, ele me traz uma sensação muito gostosa, essa analogia. E, e tá relacionado a isso, eu me permitir escutar, mas lá dentro do mar, sabe? Escutar as coisas mais profundas. E dar voz para a verdadeira força que tem dentro de mim. Essa força do profundo e não a força da ação, sabe? E, gente, é basicamente isso. Não sei se eu consegui passar toda essa reflexão que eu tive em relação a isso, mas queria perguntar para vocês, como que você está vivendo? Você está vivendo o feminino de uma forma autêntica ou seguindo o modelo imposto sobre aquilo que deveria ser mulher?